Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Sexta-feira, 19 de julho de 2024. Vamos lá, quero fazer uma pergunta para vocês. A pergunta quero que vocês respondam aqui embaixo. O que você acha do calçamento de paralelepípedo das ruas centrais da cidade de Ouro Fino? Dá para fazer mais de uma pergunta. Você acha que deve ser asfaltado o centro da cidade ou não? Ou você acha que deve manter um centro histórico, delimitar o centro histórico e asfaltar o restante? Qual a sua opinião? O que você acha? Você tem carro, você tem moto, você anda a pé, como que é? Como que você encara o calçamento considerado histórico do centro de Ouro Fino? Qual a sua opinião? O que você acha disso? Tá? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu volto na sequência para a gente conversar exatamente sobre essa situação do calçamento histórico da cidade de Ouro Fino, considerado histórico, tá? Vamos lá, sai daí não. Oi gente, tudo bem? Tô aqui para falar para vocês do Bibas Restaurante. É o melhor local em Ouro Fino para você comer bem, tá? Comer bem e pagar pouco. Tem grande variedade de carnes, saladas, pratos quentes e a sobremesa é grátis. Então, liga aí no WhatsApp e peça o seu almoço ou vá pessoalmente conferir a qualidade e o sabor da comida do Bibas Restaurante. Muito bem, polêmica do calçamento do centro da cidade de Ouro Fino. Um tempo atrás, se não me engano, o prefeito Cacau começou a asfaltar a cidade e de repente foi embargado pela Justiça, pelo Ministério Público, tá? E aí, o que aconteceu? Foi movida uma ação, né? Uma ação foi movida pelo Ministério Público Estadual, tendo como réu o município de Ouro Fino, onde algumas pessoas tinham se movimentado e pedido o tombamento das pedras de paralelepípedo da cidade de Ouro Fino. Ou seja, o pessoal veio asfaltando, chegou na esquina da Ciro Gonçalves, parou tudo, não podia mais. E aí, da Ciro Gonçalves para o centro, né? As demais ruas, né? João Pinheiro, entre outras, e Gustavo Barbosa, Floriano Peixoto, Major Sebastião Pires, 13 de Maio, Prefeito Zé Serra, Senador Miranda Júnior, Silviano Brandão, Major Pozzolo, vou lembrar todas, 7 de Setembro, São Vicente, Coronel Paiva até lá embaixo, a Senador Miranda Júnior, na verdade a Júlio Brandão Filho, entre outras ruas do centro da cidade ficaram, né, com seus calçamentos históricos, né? E aí a gente leva em consideração que a cidade de Ouro Fino deveria, já que foi um tombamento dos paralelepípedos, deveria tombar todos os imóveis, né, as casas da 13 de Maio, e não poderia ter reforma. Nós não vemos mais casas da forma que elas eram antigamente no centro da cidade. A grande maioria foi demolida, nós tínhamos ali uma bela casa onde é a loja 100 hoje, foi demolida da noite para o dia. Um outro casarão na esquina da Major Sebastião Pires, Major Sebastião Pires com a Guarda Morstosa, foi demolida, virou um depósito. Uma outra na Senador Miranda Júnior virou um estacionamento. Na esquina da Miranda Júnior tinha mais um casarão, virou um prédio moderno, entre outros barracões. O próprio Pavilhão das Malhas foi demolido, hoje lá está se construindo um prédio moderno. E o que acontece com as ruas da cidade? As ruas da cidade têm lá as pedras de paralelepípedo no centro, elas são, né, a gente tem esse problema sério com relação a essa movimentação. Ângelo Batista também, muito ruim ali, Constante Jardim. E aí, o processo correu e o município perdeu. O município foi proibido de asfaltar as ruas centrais, né? A grande parte do centro da cidade é de pedras de paralelepípedo, aquelas pedras quadradas que foram colocadas ali no começo do século XIX,
né? Na verdade, século XX. Século XX, então século XXI. E o que acontece? O município perdeu, transitou em julgado, ou seja, juridicamente falando, o município não pode fazer mais nada, tá? É engolir. Porém, existe uma saída. Qual que é a saída? Colocar em votação para a vontade popular. O que é a vontade popular? A vontade nossa, como cidadãos da cidade de Ouro Fino, de ir lá e votarmos para que o município seja autorizado a asfaltar diversas ruas, tá? Aquele morrão da Silveira Brandão tem quem merece, do Coronel Paiva. Tenta subir ou descer com chuva para você ver. Descer de moto, está correndo o risco de morrer ali. E já morreu gente naquele pedaço, né? Não lembro. A vontade popular depende que, agora vamos por partes, né? Depende que a Câmara de Vereadores, a mesa diretora da Câmara de Vereadores proponha para o cartório eleitoral a instalação do plebiscito nas próximas eleições municipais. Não pode ser nas eleições majoritárias, tem que ser nas eleições municipais. E isso é uma prerrogativa da mesa diretora. Então quem tem que propor isso é o presidente TEA. Tá? Em janeiro deste ano 2024, o então chefe de governo da cidade de Ouro Fino enviou um ofício para a prefeitura que eu vou replicar para vocês. Eu vou colocar aqui do lado, onde ele elenca os problemas causados pelas pedras de paralelepípedo, tá? Mas antes disso, eu vou colocar uma imagem que eu fiz agora há pouco no centro da cidade, onde inclusive está tendo uma manutenção nas pedras, extremamente cara por sinal, e é o DEMAI que teve que assumir isso daí, porque na época do ex-prefeito, Leis Alcaide, ele jogou essa obrigação para o DEMAI. O DEMAI tem que resolver pavimentação, tem umas coisas na cidade, tem que resolver isso daí. E sobrou para o DEMAI fazer a manutenção lá da rua Senador Júlio Brandão. Então vamos dar uma olhada nessas imagens. Eu volto para a gente conversar mais um pouco sobre isso, porque está nas nossas mãos, mas depende que a mesa diretora da Câmara Municipal informe o cartório eleitoral da intenção de se instaurar o plebiscito nessas eleições. Vamos lá. Bom, vamos lá, gente. Esse aqui, ó, é o Júlio Brandão, senador Júlio Brandão, e está passando por manutenção. Isso aqui são as pedras históricas da cidade de Ouro Fino. Olha lá, aqui estava arrebentado, né? Estava afundando, e aí o DEMAI está fazendo a manutenção aqui, né? E está usando concreto, né? Tá usando concreto aqui. Mas vamos lá, né? Fica perfeitinho, aquela coisa toda, mas com o tempo começa a afundar. Eu quero mostrar outras ruas para vocês. Olha lá. Aqui. Essa situação aqui, ó, ela sobe, né? Já foi feita manutenção ali, já tá torto de novo. A Senador Miranda Júnior tá toda torta, você anda, bateção danada. E aí vem a seguinte pergunta: asfaltar ou não asfaltar? O que você fala sobre isso? O que você pensa sobre o asfalto no centro da cidade de Ouro Fino? Deve asfaltar tudo? Deve manter o centro histórico com paralelepípedos, com as pedras tombadas pela justiça? Ou não, né? Deve meter asfalto numa parte, manter alguns pontos. Vou mostrar alguns pontos para vocês aqui, ó. Ali, ó, na Miranda Júnior tem depressões, porque conforme o DEMAI vem fazendo manutenção, vem fazendo ligação de água, esgoto, aquela coisa, tudo começa a abrir. E tem vazamento, tem que abrir. E aí, olha só, dá pra ver que existe depressão, existe uma série de situações. Sem contar que a pedra não fica perfeita, né? Por mais que mexa, fica com problema. Aí nós temos aí um processo transitado em julgado que diz que não pode asfaltar a cidade de Ouro Fino mais.
né? Somente as ruas que já eram asfalto ou outro tipo de pavimento, né? As ruas que tem esse calçamento aqui, que, né, se não me engano, em 1930 alguma coisa, tem lá uma pedra ali na área do pavilhão das Malhas, né, que também já foi demolido, tá fazendo uma coisa diferente, mais moderna. Ali tem uma pedra que parece que até já saiu do lugar, não tá lá mais, não sei se voltaram ela, é onde coloca o ano, né, que foi feita a pavimentação. Então não tem 100 anos, né? E aí, o que você acha sobre asfaltar essas ruas aqui e manter, né, lá em cima, em volta da Igreja Matriz, em volta da Escola Coronel Paiva, com as pedras? Então é o seguinte, vamos lá, né? Quero que você responda aí o que você acha de asfaltar. Para isso nós precisamos de um plebiscito, já que a lei diz que não pode, transitado em julgado, mas a voz do povo é a voz de Deus, e para que a gente consiga asfaltar as ruas aqui precisa de um plebiscito, né? Durante a eleição agora 2024, eleições municipais, o ourofinense deverá ir às urnas e responder, mas para isso precisa que a Câmara Municipal se movimente, que ela tome atitude e coloque para a Justiça Eleitoral que quer a votação do plebiscito, perguntando para a população se deve ou não asfaltar. Tem que cobrar a mesa diretora. Deu pra ver, né? Manutenção sendo feita, mas dá pra ver que diversas ruas têm vários problemas. Carro bate, parafuso que sai, é peça que solta, é bateção depois, você vai andar, tem asfalto depois daquela bateção, porque o carro, ele soltou tudo nos paralelepípedos. Bom, vamos lá, como eu estava falando, isso é uma prerrogativa da mesa diretora da Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem que propor isso. Em janeiro, ou então o chefe de governo Bruno Zuccarelli, ele enviou o ofício que eu vou começar a replicar aqui para vocês, né? Eu não vou ler não, vou resumir, são várias páginas. No ofício ele elenca os problemas que as pedras causam, ele cita inclusive o processo que o município perdeu, o município figurou como réu e perdeu. Mas ele fala também do que? Ele mostra para, ele chama de nobres, ele diz, eu já falei para vocês o que é isso, né? O que acontece? O próximo prefeito, seja ele quem for, se não apresentar agora, nas eleições de outubro, um plebiscito para a gente votar e dizer se quer ou não o asfalto no centro da cidade, a gente não vai ter asfalto no próximo mandato. Não vai ter. 4 anos convivendo com essas pedras, convivendo com a bateção nos veículos, carro, moto, caminhão, tá? Porém, se formos às urnas e a gente poder votar se nós queremos ou não, porque se der ou não, gente, aceita e pronto, acabou. Aceita, senta e chora, né? E aceita que dói menos. Mas, de qualquer forma, nós precisamos que a mesa diretora, que hoje é composta pelo Teia Aparecido Rodrigues, pelo Vanderlei do Taekwondo e pelo Clóvis Bornaia, né, o Clóvis Codbelli Bornaia, eles têm que apresentar isso para os demais vereadores votarem para isso ir para o cartório eleitoral. Então é o seguinte, precisa que esses 3 levantem a bunda das cadeiras, em vez de só fazendo reuniãozinha lá, levante a bunda das cadeiras e apresente isso para o cartório eleitoral para a gente poder votar. Qual que é o risco? O risco é a população falar, nós queremos asfalto. Não, nós não queremos asfalto. É sim ou não. Eu não entendo por que esse negócio está lá engavetado desde janeiro de 2024. Nós já estamos em julho, faltando 2 meses e pouquinho para a eleição, e nada desses vereadores apresentarem para os demais esse projeto para que a gente possa votar. Então eu convoco a população, já que existe um abaixo-assinado com mais de 10 mil assinaturas. São 10 mil assinaturas
querendo o asfalto no centro da cidade. E esse abaixo-assinado está arquivado lá na Câmara, porque foi apresentado junto com o requerimento enviado pelo chefe de governo na época, que foi em janeiro de 2024. Tempo hábil suficiente para esses senhores que recebem quase 4 mil reais brutos e sobra 3 mil líquidos para cada um, irem a cada 15 dias na Câmara e decidir o nosso destino, tá? Então o que acontece? Você, eleitor desses três, fale com eles. Teia, você tem que pôr esse negócio para votação, porque se ele não colocar, o que vai acontecer? A gente vai ter que esperar mais 4 anos para a próxima eleição municipal. Vamos ter que esperar mais 4 anos para ver se a Câmara lá daqui a 4 anos resolve tomar uma atitude em favor ao povo. Por quê? O que eu estou vendo é que vocês não estão tomando atitude em relação ao povo. É só politicagem que eu tenho visto. Então está na hora de vocês decidirem alguma coisa em relação à população de Ouro Fino. Tá? Porque tem gente que é vereador aqui, mas nem aqui mora. Isso nós sabemos. Nem aqui mora. Você vai ver o domicílio eleitoral em Confidentes. Como tem o vice-versa também. Tem o que é o vereador lá e mas mora aqui. Né? Bom, esse é o nosso vídeo de hoje. O que vocês acham do asfalto? Não adianta só escrever não, viu gente? Quem tem o telefone desses três, liga para eles. Vocês vão ou não vão colocar isso aí pra gente poder votar lá no dia 6 de outubro? Eu tô falando de votação do plebiscito, não tô falando de eleição de ninguém. Tô falando da votação do plebiscito. Depende que esses três resolvam colocar. Não adianta nenhum dos outros vereadores chegar e falar, eu quero que coloque, porque eles não têm essa prerrogativa. A prerrogativa é da mesa diretora, é do presidente, do vice e do secretário. Os três têm que apresentar. Informar o cartório eleitoral, nós vamos fazer um plebiscito, nós vamos saber se a população quer ou não asfalto. Por quê? Aí vem a voz do povo e a voz de Deus. Todo poder emana do povo. É a única maneira de conseguirmos asfaltar as ruas que precisam ser asfaltadas. Por quê? Se o plebiscito não for apresentado, não for colocado em votação, continua valendo a decisão judicial transitada em julgado que proíbe o asfaltamento e que obriga o DEMAI a arrumar essa encrenca aí, direto, gastando horrores do caixa do DEMAI, que muitas vezes poderia estar usando esse dinheiro para melhorar captação de água, melhorar tratamento, melhorar uma série de situações aí, mas tem que destinar um valor exorbitante mensalmente para recuperar as pedras que estão afundando, estão ficando desalinhadas. Tá, mas é isso. Eu quero que vocês participem e que vocês chamem seus amigos para assistir, para opinar e para cobrar, beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho. Eu vou ficando por aqui. Bom final de semana a todos e vocês têm aí ó, o final de semana para poder cobrar seus vereadores e colocar todo mundo para cobrar eles, beleza? Não vai doer não, viu? Não vai doer não. É só apresentar. Eu quero que coloque para votação, tá? E notifica-se o cartório eleitoral e eles vão colocar o plebiscito para a gente votar. No dia 6 de outubro a gente vai decidir quem são os nossos representantes no dia 6 de outubro e se a gente quer ou não quer asfaltar a cidade. Mas depende da atual Câmara Municipal, que está sentada em cima do requerimento que foi feito pela Prefeitura. Tá? Valeu, até a próxima! Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.